saúde em geral do projeto, para o PO inclusive. Boa parte dos nossos POs entendem a diferença de você ter 0% de cobertura, 25%, 50%, 75%. Estou citando cobertura porque acho que é uma das métricas mais fáceis de entender, ela tem lá seus problemas, não precisa entrar em detalhes, mas você realmente tem alguns indicadores que são valiosos para todo mundo. E por último tem o deploy automático também. Então o objetivo disso é você, obviamente, ter menos erros, porque é um deploy automático. Então assim, não significa que para eu fazer um deploy eu preciso entrar na máquina, mexer fazer as alterações que eu fiz no banco para a nova versão da aplicação, eu faço na mão. Aí se eu preciso mover os dados de uma tabela para outra, eu faço isso na mão. Aí eu paro o servidor, eu paro o web server, eu faço o backup da aplicação velha, que se alguma coisa der errado eu quero voltar. Aí eu coloco a aplicação nova, eu subo o servidor. A coisa é muito mais... A chance de eu esquecer alguma coisa no meio do caminho, eu dificilmente vou esquecer de desligar e ligar o web server. Mas é bem provável que eu esqueça de mexer numa configuração de log nova, qualquer dessas coisas mais, são mais detalhe. E ainda mais se eu tiver muitos passos para fazer um deploy. Então, ele diminui os erros, obviamente ele diminui tensão no deploy. Eu acho que algumas equipes e alguns projetos devem ser um pouco mais tensos, outros menos, mas quem já fez algum deploy tenso, acho que tem ideia do que é. E isso aqui e essas duas coisas têm um impacto direto nisso aqui, que é uma grande vantagem do teu deploy automático, que é eu fazer mais deploys. E aí você tem um círculo virtuoso, na verdade, quando você faz mais deploys, porque você fez uma funcionalidade pequenininha, você coloca lá. Se de repente a tua aplicação começar a se comportar mal essa noite, e ela não se comportava mal antes, provavelmente foi só essa funcionalidadezinha. Se eu faço um deploy a cada mês, ou a cada 2 meses, e ela começa a se comportar mal, pode ser qualquer uma daquelas 10 coisas novas que eu coloquei. Então é legal, se é possível, você sempre fazer esse tipo de coisa. Diz a lenda que o Flickr faz deploys a cada 30 minutos. Provavelmente em pedaços do parque, né? Não deve ser tipo. E se você tem um deploy automático, é legal se você conseguir ter, inclusive, o rollback automático. Porque eu acho que o deploy automático talvez seja a parte mais difícil de fazer, mas ele feito, fazer o rollback automático passa a ser bem mais simples. Então, você coloca, deu algum problema, você volta rapidinho. Hoje em dia, para Ruby, por exemplo, isso é tratado, na maioria dos casos, automaticamente. Você nem tem que você fazer isso. Eu não sei, de Java acho que não tem nada que faça rollback automático, Java.net, ninguém sabe. Ou qualquer outra linguagem. Alguma ferramenta que tenha essa... Talvez algum plugin do Maven faça, talvez. Mas, acho que sim. Não com muita competência, mas deve ter. Porque aí, às meia vezes, boca. Porque aí você tem que... Porque nessas horas... passa a ser realmente importante você ter essa ideia de rollback implementada. Ainda mais se o deploy é automático, né? Porque se você faz o deploy automático, você não tem um jeito de voltar automaticamente, a coisa pode ficar perigosa. O Rails faz bem isso daí. Faz bem. Sugestões que estão no artigo para implantação de integração contínua. Você começa com um build automático, isso eu até acho curioso, que vai contra... que vai contra, né? Que as pessoas costumam falar muito mesmo de teste automatizado e não tanto de build automático. Mas o que o Martin Fowler comenta no artigo é que talvez esse que seja a coisa mais fácil de se fazer a princípio. Depois, alguns testes, não precisam ser todos. Se você tem alguns, a coisa vai ficando cada vez mais fácil para você colocar mais e mais e mais. Todo projeto novo começar com integração contínua. Então, às vezes você fala, não, tudo bem, meus projetos velhos, deixa aí do jeito que eles estão. Mas agora esse que a gente está começando agora, não tem por que a gente não fazer, então começa por esse. E aí é até bom, porque muitas vezes quando você tenta adaptar uma técnica, ou uma prática, ou uma tecnologia, ou que seja, alguma coisa que já existe,
Às vezes ela não está no formato certo, não está, então, por exemplo, pensando em Maven de novo. O Maven tem toda lá, ou Rails, tem toda lá uma estrutura de diretório padrão. No caso do Maven, ele tem uma estrutura de diretório padrão que ele espera que as coisas estejam daquele jeito. Se você não quiser que elas estejam daquele jeito, existe todo um esforço de configuração. É possível, mas é todo um esforço de configuração. Se você está começando um projeto novo, você fala, eu vou usar a integração contínua, eu vou usar Maven, pronto, assim, você só coloca na estrutura que ele pede e está resolvido. Então, acaba sendo bem mais fácil você fazer para coisas novas. Isso não significa que você não deva, obviamente, resolver o passado aí. E o último, obviamente, procure ajuda. Aí eu coloquei aqui duas telas do nosso Cruise Control, mas na verdade porque eu tive um problema para acessar o de Telecom, que eu acho que é mais legal, na verdade, do que... tem mais informação. A gente acessa agora. Eu acho que o de Telecom é mais legal que o que a gente tem em aplicativos 2 até o momento. Porque o nosso está bem simplesinho mesmo. Assim. Então assim, a gente tem esse Cruise Control RP com 4 projetos. Então ele sempre me dá o status de cada projeto. Eu tenho aqui o tempo que demorou para executar o último build. Logo no início a gente fazia um negócio que era legal, que era mandava enviar sempre. Então você sempre sabia quando alguém tinha feito um commit. Em algum momento a gente começou a sentir mais segurança no negócio, começou a se entender melhor como equipe mesmo. Então falou, não precisa mais receber tanto e-mail. Então a gente só colocava os detalhes de um daqueles builds, o que ele me mostra. Que é basicamente o que ele rodou no console. Na mão, no console, assim, absolutamente nenhuma novidade. Aí tem os artefatos, né, que foram construídos e só. Acho que é isso. Se quiser mostrar o de Telecom, que eu acho que é mais legal, que o Telecom tem umas métricas já, tem mais coisa. Então, essa aqui tem duas coisas, né? Esse aqui é como o equivalente ao Cruise Control. Então a gente tem o projeto do PABX, que já é dividido em vários módulos. Então tem o módulo principal PABX e aí tem os submódulos que é o AGI, o Core, o Feeding, Scan e o painel. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, que teve uma falha no último deploy. Aí aqui tem os vários tipos de builds que tem. Tem um build que é para ele fazer a gente cria agendamentos e a gente cria tipos de builds, que a gente chama de goals. Por exemplo, esse aqui é aquele que vai compilar e rodar os testes, etc. Esse aqui é o que vai fazer imprimir o site com os relatórios de teste, de cobertura, de commits, etc. Aí tem alguns outros aqui, eu não sei o que são. Tem uns que são usando um ambiente ou usando outro ambiente, tem vários tipos. Aí a gente tem esse aqui é o mais legal, na verdade, que ele gera esse site inteirinho com toda a documentação de todos os projetos. Inclusive, ele cria um relatório que chama de dashboard, que ele mostra aqui, ó, os testes que rodaram, isso aqui de todos os projetos, né? Então tinha 672 testes, tem 5 que estão falhando. Então esse aqui é o relatório de... Esse aqui está desatualizado. Acho que está em outro endereço, mas esse aqui, só como exemplo. Não, um de 2009, né? Algum servidor deve estar com data errada. Aí aqui ele mostra para cada projeto. Então no Core está ok, no Schedule está ok, no PBX tem tantos testes falhando. Aí se eu quiser individualmente dentro de cada projeto, por exemplo, PBX virtual, tem um relatório de cobertura, por exemplo, então ele mostra para todos os pacotes, todas as classes, como está de cobertura. Ele tem o dashboard também, que ele mostra
o Check Style, que é um outro relatório que vê problemas de estilo de programação, más práticas, ele